população precisa entender o que é que está por trás disso. Existe um embate, muitas vezes, no campo político. E isso a população precisa entender. Então, eu anotei algumas coisas da sessão passada, e aí, algumas eu procurei entender, outras eu tive que conversar com outras pessoas. Com relação à questão da saúde, é claro, todos os municípios que a gente ouve falar, quem assiste televisão, sabe que o maior problema de todo município é a saúde. É uma questão que, nos últimos anos, vem aumentando muito a demanda. As pessoas estão aprendendo alguns caminhos com relação a buscar a justiça como fonte de apoio, no sentido de buscar aí um mandato judicial para um remédio, e é um caminho que tem que ser respeitado. Aí é feito aqui algumas suposições, que o prefeito, por ser dono de farmácia, então ele deixa faltar medicamento. Isso seria uma irresponsabilidade tamanha. E aí foi feito um requerimento, e antes da resposta do requerimento, eu fui questionar na prefeitura. E a pergunta que eu fiz é: pelo requerimento, vocês estão comprando remédio na farmácia do prefeito? Nenhum até hoje. Nenhum foi comprado. E aí tem aqui as prestações de conta, tem pelas licitações, tem farmácia de São Roque, de Mairinque, de Ibiúna, de Sorocaba, 2 de Sorocaba, na verdade. E eu perguntei, por que é que não tem mais? Na verdade, tem 2 de Mairinque. E eu perguntei, por que é que não tem mais farmácia de Mairinque? E o que foi colocado é que essas farmácias não compareceram no processo de licitação, portanto, dá aí uma certa dificuldade. Agora, a farmácia, ela ficou a suposição. E aí não se tem responsabilidade com o que se diz? Tem que ter. Então, toda vez que aparece um mandado judicial, que é um medicamento de alto custo, a prefeitura já tem as farmácias licitadas, devidamente acertados lá o processo, para que se possa comprar com rapidez esses medicamentos. E a prefeitura tem feito isso. Aí uma outra fala. Porque eu ouvi dizer, o prefeito dizer que ele não ia voltar com o hospital, que ele não ia dar voto para fulano ou cicrano. Conversei com várias pessoas que estavam ao lado do prefeito na ocasião lá do hospital e não foi dito nada disso. Pessoas idôneas que foram junto com o prefeito e voltaram. Então é fácil chegar nesta casa e dizer assim, eu ouvi o prefeito dizer que não vai reabrir o hospital para não dar voto para fulano ou cicrano. A população precisa entender isso. Só aquela pessoa ouviu? E daí já aproveita para citar nomes de candidatos, que é já uma campanha eleitoral dentro desta casa. Isto, legalmente, pode, claro, não tem problema nenhum. Mas a população precisa entender isto. Que situações são colocadas, não correspondem à verdade e fica... Então precisa de alguém, o prefeito não vai vir aqui a cada insinuação. Então se alguém tem alguma questão e tem provas contra o prefeito ou qualquer coisa do executivo, tem os caminhos corretos. Faça as denúncias, apresente as provas e a justiça vai decidir sobre essas coisas. Agora, usar esse plenário para colocar em verdades, eu vejo como um desrespeito à população que nos confiou estar aqui representando essa população.
quando eu disse que é de conhecimento de todos que a prefeitura iria iniciar o processo do tapa-buracos, é porque todo mundo aqui acompanha o que acontece dentro do Executivo. Eu venho conversando com o engenheiro Claudinei há semanas, e ele vem me dizendo o que ia acontecer. Isso. E deixou claro, só assim que virar a contabilidade eu vou poder tocar esse serviço, vereador. Enquanto isso, eu não tenho empresa para poder fazer esse serviço do tapa-buracos. Então, o que eu quis dizer é isso. Já era de conhecimento de todos que esse serviço ia começar. Frases como: é de praxe deste prefeito não cumprir. Horas, eu não concordo com isso. Foi citado aqui na semana passada que a prefeitura está sem a CND. E alguém esqueceu, né? Quem falou isso esqueceu de dizer o porquê que está sem a CND. Que me parece já está em processo aí de ser recuperada. O que eu digo é, por que a prefeitura está sem a CND? É porque lá atrás, e não dá para deixar de falar, houve falta de pagamento dos precatórios. Esta dívida que colocou a prefeitura, deixou a prefeitura sem a certidão negativa de débitos, é uma dívida com o INSS. É uma dívida muito séria. Então, já que a gente vai falar que está sem a CND, tem que dizer o porquê. Porque lá atrás se deixou de pagar uma dívida. Os precatórios que a gente tem tanto falado, que tem dado discussão aqui, eles deixaram de ser pagos. Então, não é de praxe do prefeito Binho não cumprir os seus compromissos. Muito pelo contrário. Ele está passando por isso hoje, por toda essa discussão aqui, e não começa os serviços de tapa-buraco, etc. e tal, porque ele está cumprindo os seus compromissos. Ele está pagando o que a prefeitura realmente deve. A gente tem acompanhado, vem os balancetes, vem as respostas de requerimento. Então, eu discordo quando coloca esse tipo de fala. Sobre a questão da iluminação, que foi fruto de requerimento, nós sabemos, tem um processo licitatório em andamento, dia 19 é a abertura dos envelopes. Antes disso, o prefeito não pode fazer nada. Então, esta taxa que começou a ser cobrada agora em janeiro, a população vai ver o resultado disso. Nós temos solicitado aqui colocação de iluminação desde que nós iniciamos o mandato. E a prefeitura não tem dinheiro para fazer, não tinha, porque agora tem um orçamento próprio. Essa arrecadação ela tem um fundo específico que vai ser usado para a benfeitoria da questão da iluminação pública. Então é de conhecimento de todos nesta casa que vai começar a sair os serviços. Então, quando eu digo que colocar um requerimento, vai ser feito o serviço, é só para querer dizer para a população que só vai ser feito o serviço porque foi feito o requerimento. E isto não é verdade. Dizer assim, porque a informação aqui é informal. É informal, mas se está levantando uma calúnia, uma difamação. Então tem que se tomar esse cuidado. Levantar os dados e apresentar os dados. Porque se falar de corrupção, essa história vai longe. A gente sabe exatamente da responsabilidade que nós temos enquanto representantes da população. Uma afirmação que foi feita agora de pouco nessa tribuna. Nada aconteceu na educação. Eu gostaria de convidar a professora Selma para vir aqui, professora Selma, discorrer sobre o nada. Isto é uma questão
colocada aqui, se a gente não rebate com uma informação, fica para quem está nos assistindo em casa, para quem está aqui, que nada foi feito. E o nada para o vereador Alexandre Peixinho não é o nada para nós, que acompanhamos a educação de perto. Eu sempre falo nessa tribuna, muito ainda tem que ser feito nesse município. Eu também vi os matos, os buracos, a falta de remédio. Final do ano passado, nós tivemos uma reunião com o prefeito, onde a gente apontou exatamente esses 3 tópicos. E aí, quando a gente vem aqui e coloca todo o trabalho que o governo Binho tem feito, a gente não está deixando de lado, não, dizendo, está uma maravilha a cidade. Isso seria enganar também o eleitor. Não, e a população. Nós sabemos o que precisa ser feito, o quanto precisa se caminhar, mas nós não podemos deixar de falar dos avanços na educação. Dizer aqui que não foi feito nada é um absurdo, enquanto que os professores, os pais de alunos e alunos que têm um contato direto com a educação, sabem da verdade. E nós não podemos deixar isso de lado. Com relação às questões levantadas, com relação ao governo federal e ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, eu vou dizer o mesmo que a nossa presidente diz. Nunca a Polícia Federal fez tanto como ela está fazendo agora. E a Polícia Federal tem toda a liberdade e o empenho da Presidência da República para se apurar os fatos e punir os culpados. Eu já falei aqui, já em 2013, o partido é uma coisa bela, é uma ideologia. Mas o partido é feito de pessoas. E em todo lugar tem gente boa e tem gente que não é boa. Em todo lugar. Infelizmente. Nos nossos ambientes de trabalho, na igreja, nesta casa, em todo lugar as pessoas são pessoas e elas têm direito de ser diferentes. Seria uma utopia, um sonho nosso, imaginar que o mundo é feito só de pessoas boas aqui, pessoas más ali. Não. Nós temos um compromisso, enquanto partido, com a população, de ser contra a corrupção. Doa ela quem doer, seja preso quem for e condenado quem for. Quem cometer qualquer deslize no exercício da função pública tem que responder por isso. Em todos os casos, que sejam apurados e que sejam punidos os culpados. Obrigado, presidente. Boa noite. Agora está inscrito na Tribuna Livre a vereadora Deia, por 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente, senhores vereadores, excelentíssima vereadora Selma, todos que acompanham o trabalho pela internet ou aqui no plenário da Câmara. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Abner, que é do partido PMDB, e que ontem realizou aqui, o PMDB, um ato sobre a reforma política. Estive presente, eu parabenizo, é um primeiro ato, penso eu, oficial, a respeito da reforma política, que é tão importante e que sabemos que já está sendo discutida desde o ano passado, mas de uma forma mais oficial na Câmara dos Deputados e no Senado desde ontem, e que vai falar sobre a questão da fidelidade partidária, do financiamento de campanha, que é tão importante. Vai falar também sobre